Quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade. Primeiro culto aí aos sábados. Deus os abençoe, que a gente possa cada dia mais buscar a Deus no sábado, nos domingos e, é claro, para além de um tempo, de um dia, de um horário, que a gente possa manter a nossa comunhão com Deus, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Abacuque, livro de Abacuque. É um profeta menor, capítulo de número 2, versículo de número 1. É um profeta menor, o oitavo profeta menor, né? Capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Quero novamente meditar com os irmãos sobre esse texto. Diz assim, Abacuque 2, do versículo 1 em diante: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem é soberbo, que não se contém, que alarga como um sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta. Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Amém? Quero meditar bem rapidamente com os irmãos sobre esse texto. Uma característica que é comum a todo ser humano é a inteligência. Deus dotou o ser humano com a capacidade de pensar, refletir, fazer perguntas, e é algo muito comum desde a infância. Você pega as crianças, elas fazem perguntas muito inteligentes, às vezes até mais inteligentes do que alguns adultos. Perguntas, as crianças, elas são curiosas. Pega, por exemplo, o meu sobrinho Gael. Ele chega lá em casa e começa a perguntar tudo lá em casa. Por que essa pia é assim? Por que a mesa está assim? Chega no meu quarto e fala assim: por que você tem tantos livros? Rubem Alves, ele fala inclusive que as crianças fazem perguntas. Ele cita uma criança que chegou para ele e falou assim: por que a chuva cai em gotas e não tudo de uma vez? Ou seja, o ser humano, ele tem essa capacidade desde a infância e tem esse desejo de saber das coisas, de perguntar. E digamos que o profeta Abacuque era esse rapaz que manteve esse espírito de perguntador, de questionador. E ele era o cara que insistia com Deus perguntando: Deus, por que as coisas são assim? Por que o mal continua? Por que eu digo, aqui está tendo violência, mas infelizmente eu não vejo a sua salvação? Por que quando eu olho para a minha nação, as coisas não estão bem e parece, a olhos humanos, que o Senhor não se interpõe, não intervém?
Esse era Abacuque, o questionador, aquele que pergunta. E eu acredito, irmãos, que Deus ele gosta desse tipo de pessoa. É claro que existem questionamentos e questionamentos. Por exemplo, a gente tem um hino muito famoso chamado Questiona ou Adora. E é um hino muito bonito, eu gosto dele. Só que, é claro, o questionamento que o hino enfatiza não é o questionamento da pessoa que quer saber a vontade de Deus, mas é o questionamento de alguém que duvida de Deus, do seu caráter. Mas, quando a gente pergunta, Deus, quais os seus planos? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor está fazendo na história? Essa era a pergunta de Abacuque. Eu estou olhando para a minha nação e eu estou vendo todo mundo em crise. É violência, é briga, é homicídio. O que o Senhor vai fazer diante disso? E aí Deus, Ele responde, porque Ele estava interessado nessas perguntas. E pode ter certeza que muitos dos seus questionamentos, Deus, Ele estará feliz em responder. Às vezes a gente acha que Deus, Ele não quer que a gente pergunte. Muito pelo contrário, Deus quer que a gente pergunte, até porque Ele te dotou dessa capacidade de perguntar. Ele te dotou dessa capacidade de ter inteligência. Se você notar, Abacuque, ele estava tão com medo de fazer essas perguntas que ele achava que Deus ia repreender ele. É porque essa tradução está um pouco difícil, né? Quando ele fala assim, para ver o que ele fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. No caso, reprovado. Se a gente pega, por exemplo, uma nova tradução de linguagem de hoje, a minha queixa, deixa eu pegar aqui, vamos ver, NVI. Tem uma das traduções que ela traz, quando eu for reprovado, ou seja, ele já estava na sua cabeça entendendo que Deus iria reprovar ele pelo questionamento que ele fez. E o que foi que ele perguntou? Primeiro, o que o Senhor vai fazer diante do mal dessa nação? Deus responde: está vendo esse mal todo? Eu vou punir esse mal todo. E de que maneira? Qual é o método de Deus? Eu vou usar os caldeus, os babilônicos. Eu vou usar uma nação que é mais ímpia do que Israel, do que Judá, para castigar a Judá. E aí ele entra em parafusos. A sua mente começa a entrar no caos. E aí ele faz mais questionamentos a Deus. E aí Deus vai responder ele nesse capítulo. Mas eu quero chamar os irmãos a atenção para algumas coisas muito interessantes na maneira como esse texto ele é construído. Observe o seguinte, versículo de número 1. Olha como que o texto ele é colocado. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Pergunta. Abacuque aqui, ele está falando com quem? Ele está falando com um amigo? Ele está falando com Deus? Ele está falando consigo mesmo. Olha o que ele está falando. Eu subirei até a torre de vigia e ficarei de guarda. Ele está usando a capacidade que Deus deu a ele de inteligência, um autodiálogo. A verdade é que eu e você já temos isso, a gente já fala conosco mesmo, sabe? Mas a gente não presta atenção no diálogo que a gente diz a nós mesmos. Então, só um ponto de observação aqui. O que você diz para você quando você entra em crise? O que você diz na sua cabeça quando um problema se instaura? Por exemplo, eu não vou para a igreja. Por exemplo, nossa, eu tenho que dobrar meu trabalho, então não vou mais trabalhar, não vou para a igreja.
Ou então vou deixar de orar. O tempo está muito corrido. E aí você diz para si mesmo: é melhor eu não ler a Bíblia agora. Só que Abacuque foi diferente. O problema se instaurou, ele entrou em confusão e ele disse: eu vou buscar Deus. O problema se instaurou, ele falou assim: eu vou para a torre de vigia e eu vou esperar uma resposta de Deus. Olha a diferença de postura, a diferença na disposição em lidar com as situações. Como que você lida com as adversidades? Nas adversidades, você utiliza isso como desculpa para fugir da presença de Deus, como meio para você não buscar a Deus, ou você busca trazer à sua mente aquilo que te dá esperança e aquilo que te faz buscar a Deus? Você quer ver alguns exemplos dessa mesma mentalidade na Bíblia? Vou pegar o caso da mulher de fluxo de sangue, Marcos, capítulo de número 9. Olha só o que diz o versículo de número 20 e 21. É uma história que todos nós conhecemos, o caso da mulher de fluxo de sangue. Jairo vai até Jesus e diz assim: olha, a minha filha, ela está enferma e morreu, a minha filha morreu, e eu peço que o Senhor venha curá-la. E aí, quando Jesus está no caminho para ir até a casa de Jairo, chega uma mulher que a Bíblia vai dizer que havia 12 anos tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Só que olha o que ela vai dizer. Eu gosto da tradução Almeida Revista Corrigida nesse ponto, que ele diz assim: olha o que diz no versículo de número 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Pergunta clara. Ela disse para quem? Para si mesma. Ninguém para uma pessoa que é autodeterminada a buscar a Deus. É uma pessoa que vem se convencendo de que a solução do seu problema é tocar em Jesus. Abacuque: a minha resposta está em Deus. Mulher de fluxo de sangue: a minha cura está em Jesus. Então eu vou me automotivar, eu vou me autodeterminar, eu vou dizer a mim mesmo aquilo que a palavra de Deus já diz: eu vou tocar em Jesus. Você quer ver um outro exemplo claro? Lamentações 3:21, que quando Jeremias está fazendo várias lamentações, mas chega no verso 31 e ele diz: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, o que eu vou trazer à minha mente? O que eu vou colocar na minha cabeça? Na minha cabeça eu vou colocar aquilo que me dá esperança. E o que dá esperança para Jeremias? Se você ler o texto, ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam todos os dias. Ou seja, o que dá esperança a ele? As misericórdias de Deus. Então, portanto, se ninguém está buscando a Deus, se ninguém parece que está indo à igreja, lendo a Bíblia, orando, comece a dizer a si mesmo, comece a falar aquilo que a Bíblia diz. Questionar, perguntar. Você quer ver um outro exemplo muito claro? Salmos 42, versículo de número 12. O salmista diz assim: por que você está abatido, a minha alma? Ele está falando com quem? A alma dele. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e a salvação da minha vida. Amém. Então, Abacuque lhe disse assim: olha, eu tenho muitas perguntas, mas eu sei que eu preciso estar de vigia para obter essas respostas. E aí ele diz assim: sobre minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei. Quando a gente pega a ideia de torre de vigia, pensa que as cidades eram cheias de muralhas, e dentro das muralhas tinha um edifício, tinha uma torre.
em que os atalaias, que eram os vigias, eles olhavam para ver se tinha nações inimigas que estavam vindo para atacar. Então, alguém que está na torre de vigia tem uma visão mais ampla, completa, tem uma visão do horizonte como um todo. Aqui ele está querendo ver mais, aqui ele está querendo estar a sós com Deus. E aqui vai outra lição, outro aprendizado que a gente tira dessa história. Tem momentos que a gente precisa estar a sós com Deus, momentos que a gente tem que literalmente ficar em solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é você desencontrar-se das outras pessoas para encontrar-se com Deus. Aqui ele está saindo e ele está indo para um lugar reservado para buscar a Deus. É o que Jesus diz em Mateus 6,6: tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que te vê em secreto. Então, tem um momento em secreto, tem um momento particular, íntimo, só você e Deus. Porque não é você falando para os seus amigos, não é você falando para muitas das vezes outras pessoas que você vai ter soluções. Às vezes algumas soluções dependem exclusivamente do seu momento a sós com Deus. Quando se instaurou a crise em Daniel capítulo de número 2, quando Nabucodonosor ia matar todos os sábios, o que Daniel e os seus 3 amigos fizeram? Vão buscar Deus. Daniel, quando, se eu não estou enganado, é o rei Dário que fez ele deu um decreto de que não deveria buscar a outro Deus. Daniel foi para o seu quarto orar. Jesus, em muitas ocasiões, ele ia para os montes. Tudo isso porque ele entendia que não tem como. Algumas coisas a gente precisa buscar somente a Deus. Não há soluções terrenas, não há curas terrenas. E aqui, Abacuque, ele vai buscar a Deus para ter respostas. E qual que é a resposta de Deus? Ele diz assim: Deus, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Bom, Deus respondeu. Aqui Deus vai dar uma visão a Abacuque. Abacuque ele tem que escrever essa visão e ela tem que ser divulgada de maneira completa. Todo mundo tem que saber. Se alguém estiver apressado, se alguém estiver correndo, tem que ler e entender rapidamente o que Deus está falando. Ou seja, aqui não é uma visão de Abacuque, é uma visão de Deus. Então aqui é um primeiro ponto. Muitas das vezes a gente está ouvindo aquilo que as pessoas estão dizendo, aquilo que os nossos amigos, aquilo que os intelectuais do nosso tempo estão falando, aquilo que provém da elucubração, da imaginação das outras pessoas, mas não a visão de Deus. Abacuque tem uma visão de Deus, e é isso que ele está comunicando. Não é uma visão dele. E se é de Deus, ela tem uma garantia de ser cumprida. Ela tem uma garantia de ser infalível, de ser inerrante, que é o que ele vai dizer mais para frente. Mas aqui ela tem que ser divulgada. Só que ele vai dizer aqui no verso de número 3 que essa visão ela ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Amém. Não tardará. Por que ele está dizendo assim? Se tardar, aí depois diz não tardará. É porque na perspectiva humana a gente acha que as coisas estão demorando. Então ele diz se tardar, ou seja,
parecer que está atrasando, espera, porque ela vai cumprir no tempo determinado. O que a gente entende aqui, irmãos? Esse é um dos livros que mais demonstra a soberania de Deus. A história, ela não anda ao acaso. A história, ela não é cíclica. Ela não está se repetindo. Ela é linear. Ela está indo em um curso, em uma direção. E ela está indo para o alvo para o qual Deus determinou. Então, ele está dizendo, olha, essa visão ela vai se cumprir no tempo apropriado, porque Deus, ele quer assim. Ele é soberano, ele é Senhor da história, ele está conduzindo a história. Então, Abacuque começa a ter a certeza de que, embora ele não entenda muitas das vezes os métodos de Deus, ele entende que Deus é soberano. Embora ele não entenda quais são os meios, o importante é que Deus sabe como trabalha. Tanto é que, olha o que ele diz no último verso, aqui, olha o que ele diz no último verso do capítulo 2: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Ou seja, ele está trabalhando, ele está fazendo o que lhe apraz, está fazendo de acordo com o beneplácito da tua vontade. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se calar, a gente não tem que falar nada, a gente não tem que questionar. Como diz Paulo em Romanos 10, em Romanos 9, quem é o vaso para questionar o oleiro? Por que tu me fizeste assim? Ou quem é você para dizer o que Deus tem que fazer? Diante dele, diante dos seus planos, aos quais a Bíblia vai dizer que são inescrutáveis e os seus caminhos inacessíveis, a gente tem que se calar e só glorificar o nome dele. Amém. Bom, o que é essa visão? Essa visão é o seguinte: Deus vai utilizar os babilônicos para castigar a Judá. Mais para frente, ele vai utilizar os medo-persas para castigar aqueles que castigaram a Judá. Então, é Deus mostrando todo um futuro, todo algo que está por vir, e como que ele está no controle de todas as coisas. Então ele vai usar uma nação para castigar Judá e vai usar outra nação para castigar os babilônicos, que é os medo-persas. Então essa é a visão. A visão é: Deus vai castigar e ela vai se cumprir. Só que o Judá poderia, em um determinado ponto, achar que isso seria para sempre, que eles ficariam impunes e que eles não voltariam mais ao seu território. Mas ele está dizendo: olha, vocês vão voltar ao seu território. Espera. Qual que é o problema? A gente não gosta de demora. O ser humano, ele não gosta quando as coisas demoram. Quando a coisa demora, já começa a bater o pé, já começa a levantar. Hoje mesmo, acabando demorando para começar o culto, para vir aqui. Muitas vezes as pessoas já ficam impacientes. Está dirigindo, está lá colocando na quinta marcha, já está querendo pisar, porque a gente gosta a gente está acelerado. E nesse tempo, muitas das vezes, a gente tem que lembrar que não é no nosso tempo, não é da nossa maneira, não é da nossa cronologia, né? Bom, para concluir, o que esse texto ele quer dizer para a gente finalizar? O que a gente deve fazer? Aqui está a resposta. Eis que a sua alma cinte. Aqui está falando dos babilônicos. Eles são soberbos. A sua alma está inchada, está cheia. Ele acha que está crescendo, mas não, está inchado só. De soberba. Agora, como que é a postura dos justos? Mas o justo, pela sua fé,
viverá. Esse texto é o texto central que vai ser utilizado, repetido novamente em Hebreus 10:38, em Romanos capítulo 1:17 e em Gálatas 3:11. É o texto que é o ponto culminante da reforma protestante: o justo vive pela fé. O que é a fé? De maneira bem singela, simples. Fé é você agarrar, é você segurar. Em algumas traduções, né, em hebraico traz essa ideia de alguém que agarra, de alguém que segura. Fé é o que dá raiz à palavra fidelidade, é algo que permanece. Em grego é a palavra pistes, que dá a ideia de uma pista, de uma trajetória. Ou seja, é alguém que permanece independente da circunstância, que agarra-se a Deus e não solta. Então, o que ele está dizendo, dentre outras coisas? Se você é alguém que é o justo diante de Deus, você agarra a Cristo e você passa por todo o caos. Vai ter caos, vai ter perseguição, vai ter violência. Deus vai usar outras nações para castigar, mas o justo vai se agarrar em Deus para passar por todas as turbulências. Lembrando, o justo só é justo por conta da fé, não por conta da sua própria justiça. E lembre-se, a fé não é a causa da justificação, ela é o instrumento. Quem nos justifica é Cristo. A causa da nossa justificação é o sacrifício vicário substitutivo de Jesus. Agora, eu só consigo me apropriar dos benefícios, eu só consigo colocar, viver quando eu me agarro a Cristo, quando eu utilizo a fé como um instrumento de apropriação. John Stott diz que a fé é o olho que olha para Cristo e a mão que o segura. Eu vou dar mais uma definição de fé que eu acho que vai se encaixar muito bem nesse texto. O Dr. Charles Swindoll, ele diz que fé é você crer naquilo, crer antecipadamente no que só fará sentido em retrospecto. O que é retrospecto? Imagine que você chegou no final do ano, você vai fazer uma retrospectiva, olhar do dia 31, como que foi do dia 1 ao 31, ou seja, você olha do ponto final para trás. Fé é aquilo, é você crer agora no que só fará sentido depois. É crer agora no que só fará sentido no futuro. Então, do ponto de vista dessa situação, o que Abacuque está falando? O justo, ele vai crer na visão que Deus deu, e ainda que demore, ainda que passe o tempo, ainda que aconteça inúmeras situações, inúmeras agruras, ele vai crer agora naquilo que fará sentido depois de toda essa tribulação. Agora não faz sentido. Se você pegar o texto de Abacuque 3, 16, 17, o que ele está descrevendo ali? Tudo que não faz sentido. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, aí ele vai dizer a fé: todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. O que é isso? Isso é fé. Fé é você, apesar de olhar as circunstâncias e não entender, você olha para Deus e diz: eu confio no caráter de Deus. Amém. Eu sei que Ele é bom e Ele está trabalhando, e ainda que eu não entenda, Ele é fiel. Então, que a gente possa ter esse tipo de fé. Aleluia. Você quer ver só mais um exemplo aqui, eu encerro? É o exemplo de Pedro, que o próprio pastor citou, né? Lucas capítulo 5 vai dizer que Pedro tentou pescar a noite inteira, não conseguiu, e aí Jesus chega e fala assim: olha, me empresta o barco. Jesus começa a pregar. Depois que ele prega, ele fala assim:
leva o barco para o meio do mar. Ele falou assim, mas a gente tentou pescar a noite inteira. Ou seja, na cabeça dele, não faz sentido. Não tem sentido, não tem conexão, não tem porquê, não tem evidências que isso vai dar certo. Mas ele disse, sob a tua palavra eu irei lançar as redes. Isso que é fé. Fé é você, apesar de não entender, lançar as redes. É apesar de você não entender, você agir. É de você pôr as mãos às obras, né? A fé não é uma... Só que, aproveitando o ensejo aqui, fé não é passividade, como muita gente prega aí. Por exemplo, fé é aquilo que move a mão de Deus. Você está aqui, Deus está com a mão assim, aí você tem fé, faz uma oração com fé e Deus tem que mover a mão. Isso aí não é fé. Fé é aquilo que move as minhas mãos. Porque eu tenho fé, eu coloco as mãos às obras. É o que diz, por exemplo, Tiago capítulo 2. Como você diz que tem fé e não tem obras? A fé sem obras é morta. Então, você tem fé em Deus. Porque você tem fé em Deus, você continua a orar. Você tem fé em Deus, você continua a trabalhar, a ajudar o próximo. Por exemplo, Hebreus 11, se você ler Hebreus 11, ele é sempre assim, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé os israelitas. Ou seja, pela fé eles fizeram alguma coisa, então eles não ficaram parados. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que a gente tenha essa mentalidade, né? Que a gente não seja alguém conformado. Não seja conformado, que a gente não olhe para a nossa nação e fique conformado. Está tudo bem as pessoas não buscarem a Deus, está tudo bem o mal se proliferar, as coisas andarem mal, está tudo bem. Não está tudo bem. Abacuque significa aquele que abraça. Ele pode ter abraçado muitas coisas, mas ele não abraçou o conformismo, ele abraçou a fé. Amém? Deus nos abençoe e agradeço por dar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Bênção, né, irmãos? Palavra maravilhosa.